Olá, alunos das turmas de primeiro ano do Colégio da Polícia Militar. Hoje nós vamos trazer algumas explicações um pouco, né, sobre o nosso capítulo 4, né, lançamento vertical. Essa semana nós demos início ao nosso assunto, né, e vamos trazer aqui algumas explicações, uma rápida orientação sobre o assunto. Então é o seguinte, pessoal, lançamento vertical, também conhecido como queda livre, né? Então, a partir da análise do movimento de queda livre, né? Do lançamento vertical para cima, nós podemos pensar o que nos atrai para baixo, né? Então, de já, eu creio que todos, né, já têm essa noção, né, essa intuição de que é a aceleração da gravidade, né? Ela nos atrai para o centro da Terra. Todos os objetos caem em direção ao centro da Terra por causa da aceleração da gravidade, né? E nós vamos analisar um pouco como varia a velocidade em função dessa força, né, da gravidade. E nós vamos também ver qual é o valor da aceleração, né, da gravidade e o que pode fazer com que esse valor venha a variar. Então, inicialmente nós podemos aqui observar, né? O rapaz está lançando para cima uma bola, né? Então ele lança a bola para cima e a bola cai. Então nós podemos imaginar quais são as forças que estão envolvidas, né, nesse processo. E já nós sabemos, né, a força da gravidade. Existe uma aceleração para baixo, né? Então a gente pode saber que aqui, ó, existe uma aceleração que ela é representada pelo G. G. E é para baixo. Sempre, né? A aceleração da gravidade sempre será para baixo. E como nós vamos analisar a aceleração e a velocidade nesse tipo de movimento? Primeiramente, nós temos que determinar o nosso eixo de orientação. Então é o seguinte, vamos, por exemplo, o nosso eixo pode ser tanto para cima quanto para baixo. Então vamos ver, ó. Se o nosso eixo, o sentido positivo dele é para cima, né? Então, ó, para cima. Então, consequentemente, no momento da subida, a aceleração será negativa. Será o menos g, né? Quando o eixo é para cima. Então vai ser menos g. E a velocidade será positiva. Porque aqui o objeto está subindo, né? Então a velocidade vai ser positiva e a aceleração negativa. Consequentemente, este é um movimento desacelerado. Então, ó, a velocidade é positiva. Já na descida, né, quando o objeto está descendo. Porque lá no topo, aqui a velocidade é zero. Aqui em cima, a velocidade é igual a zero. Ele está parado, mas a aceleração sobre ele continua sendo a mesma aceleração da gravidade, né? Lá em cima, ele continua sob o efeito da aceleração, apesar de estar parado, de estar no repouso, né? Apesar de sua velocidade ser zero. Então, na subida a velocidade é positiva, a aceleração é negativa. E quando ele desce, né? Quando ele cai, aí é o seguinte, é a velocidade v. A velocidade vai ser negativa. Por quê? Porque o sentido positivo que nós estabelecemos no início é para cima. Então, se a velocidade é para baixo, então a velocidade vai ser negativa. Então, vamos só aqui, ó, menos v. E a aceleração continua sendo negativa. Por quê? Porque ela tem um sentido contrário ao nosso eixo que nós estabelecemos. Então, continua sendo o menos g. Então, nesse caso aqui, nós temos um movimento desacelerado. Por quê? Porque a velocidade e a aceleração possuem sentidos contrários uma da outra. E na descida nós temos um movimento acelerado. Por quê? Porque tanto a aceleração como a velocidade possuem
o mesmo sinal, né? Possuem, ambas são negativas. Então o movimento aqui é acelerado, né? Vou até colocar aqui acelerado, né? E no nosso caso aqui, desacelerado ou retardado, né? O mesmo significado. Então, isso se nós estabelecermos nosso eixo para cima. Mas se nós estabelecermos o nosso eixo para baixo, né? Vamos ver aqui o caso. Então, suponha que você estabeleceu que o seu eixo de orientação é para baixo, né? Nós sabemos que a gravidade, né, a aceleração, ela sempre vai ser para baixo. Então, quando o objeto está subindo, a aceleração ela é positiva e a velocidade será negativa, né? Por quê? Porque o objeto está subindo. Ele está subindo em um sentido contrário ao nosso eixo, né? Nós estabelecemos que o sentido positivo é para baixo. Se ele está subindo, então a velocidade é negativa, né? Nós vamos ter aqui, ó, um menos v. E a gravidade será positiva. Por quê? Porque ela possui o mesmo sentido do nosso eixo, para baixo. Então, nesse caso aqui, sinais contrários de aceleração e velocidade, o movimento é desacelerado, né? Movimento ou retardado, né? Movimento. Então, no segundo caso, né, na descida, né? Lá em cima ele continua velocidade zero, mas sob o efeito da aceleração da gravidade, né? E nesse caso, quando ele vai descer, a velocidade é para baixo. Mesmo sentido do nosso eixo de orientação. Então essa vai ser uma velocidade, ó, mais v, positiva. E a aceleração continua sendo para baixo, né? Nunca vai deixar de ter este sentido. E é uma aceleração também positiva, por quê? Porque possui o mesmo sentido do nosso eixo. Então vai ser mais g. Então vai ser um movimento acelerado. Nós podemos observar que não mudou nada. Nós estabelecemos nosso eixo tanto para cima quanto para baixo, não vai mudar o resultado, desacelerado e acelerado no segundo caso, né? Então, tanto faz quando você for resolver os exercícios, se você utilizar o seu eixo para cima ou para baixo, o seu eixo de orientação, o importante é você observar os sentidos da velocidade e da aceleração e estabelecer os sinais corretos, né? Se vai ser positivo ou se vai ser negativo. E outro ponto importante são as nossas funções, né? As nossas equações. Nós temos a função horária da velocidade, né, em função do tempo, né? A função horária da velocidade seria v é igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, nós podemos utilizar para analisar este movimento. Nós vamos somente substituir os termos, né? O nosso termo, velocidade, continua sendo o mesmo, né? V é igual a velocidade inicial, a velocidade nesse ponto, né? Mais a aceleração, nesse caso vai ser o g vezes o tempo. Então, essa é a nossa equação para o movimento no lançamento vertical. É a nossa função da velocidade, né? Função da velocidade em função do tempo para o movimento vertical. E nós podemos analisar também a função horária da posição, né? Que seria S é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a função horária da posição para o movimento uniformemente variado. O movimento em que existe aceleração, né, que é este. Ele tem uma aceleração. Então, nós vamos para o nosso lançamento vertical. A posição final é igual. Só que em vez de posição, nós vamos utilizar o H, que é a altura, né?
Então essa altura é sempre representada pelo H. Então aqui a altura final, altura inicial. Então a nossa altura final será igual à altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais no lugar de aceleração nós vamos utilizar o g, que é a aceleração da gravidade. C ao quadrado dividido por 2. Então, função horária da posição para o movimento do lançamento vertical, né? E por último nós temos também a equação de Torricelli, né? Que é a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, né? ΔS. Para o nosso movimento vertical, nós vamos também substituir os termos. A velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração é o g, que seria a aceleração da gravidade, vezes o ΔS, né, a variação da posição, vai ser a variação da altura. Vai ser o ΔH. Então você vai utilizar essas três equações para analisar o movimento de queda livre, o lançamento vertical, né? E só lembrando, você vai sempre estabelecer primeiramente o eixo. Você vai ver se a aceleração vai ser negativa ou positiva, se a velocidade vai ser positiva ou negativa. Após analisar esses detalhes, você vai utilizar a equação adequada para analisar o que a questão está pedindo. E só lembrando um detalhe, né, o valor do G é sempre o valor ao nível do mar, né, do G, a aceleração da gravidade, é 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Mas se utiliza o valor aproximado, né? G é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ou até mesmo G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então nós utilizamos esses valores, né? 9,81 ou 10. Depende do exercício, né? Depende da questão. E esses são valores para o nível do mar, né? Porque a aceleração da gravidade ela varia de acordo com a altitude, de acordo também com a latitude, né, do local da Terra. Mas esse é o valor utilizado, né, mundialmente para o cálculo dos movimentos de lançamento vertical, né? Então esse é um pouco do nosso assunto, né, do capítulo 4. Qualquer dúvida vocês podem postar nos comentários do vídeo ou até mesmo na nossa plataforma, né, no Google Sala de Aula. Viu? Pois qualquer dúvida, pessoal, estamos aí e obrigado. Viu?